Nunca pare de lutar. Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração e no seu lar. Eu quero agradecer ao nosso Deus maravilhoso que tem agido e tem feito maravilhas na vida de tantas mulheres que têm acompanhado este programa. E agradecer também à senhora, mulher, mãe, dona de casa, pelo carinho, por permitir que eu faça parte da sua vida, por permitir que eu entre no seu lar todos os dias através deste programa abençoado. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção, mulher, mãe, dona de casa, porque eu tenho recebido muitos e-mails, cartinhas de mulheres dizendo que não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar o marido, não conseguem perdoar os filhos, perdoar um familiar ou até mesmo alguma pessoa que lhe fez mal, que lhe prejudicou. E ao invés de perdoar, ela alimenta o sentimento de mágoa, de ódio, de ressentimento. E todos esses sentimentos contaminam o nosso coração. E o nosso coração, ele é muito importante, porque talvez a senhora já deve ter pensado assim, mas eu já faço campanha na igreja, eu oro, eu busco, eu jejuo pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu lar, e eu não vejo resultado, eu não tenho resposta nas minhas orações, nas minhas campanhas, nada dá certo, eu não sei mais o que eu fazer. Eu não sei mais o que fazer para dar certo. Por quê? Por que eu oro, busco e jejuo e nada acontece na minha vida? A senhora sabia que existem dois caminhos que nos levam até Deus? Há dois caminhos que nos levam até Deus. Primeiro, o nosso coração. E segundo, a nossa oração. Se o nosso coração não estiver limpo, puro diante de Deus, Deus não ouve a nossa oração. Então eu fiquei preocupada com essas cartinhas, com esses e-mails, porque o nosso coração ele é muito importante. Se você não tiver um coração limpo, puro, a sua oração não vai ser atendida. Então hoje nós vamos aprender o que é o coração e o que é a oração, porque são os dois caminhos que nos levam até Deus. Então, primeiro, o nosso coração. Vamos aprender o que é o coração. O coração que eu digo não é o órgão que está dentro do nosso corpo que bate. O coração que eu falo é o coração espiritual. E o que é o coração espiritual? O coração espiritual, ele consiste em três partes. Primeiro, pensamento. Segundo, sentimento e o terceiro, vontade. Então, o nosso coração, ele é pensamento, sentimento e vontade. Quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas vontades diante de Deus? A senhora tem tido bons pensamentos, bons sentimentos e boas vontades? Porque o nosso coração, ele é o caminho que nos leva até Deus. E se o nosso coração estiver sujo e contaminado, então a nossa oração não vai ser atendida. E o que é um coração sujo, contaminado? A pessoa que ela tem um coração sujo, um coração contaminado, ela tem maus pensamentos, pensamentos de fracasso, de derrota, de que nada vai dar certo, que nada vai acontecer de bom com ela. Ela tem sentimentos ruins, sentimentos de mágoa, de ódio, de ressentimento. Ela tem vontades ruins, vontades precipitadas que desagradam a Deus. Ela toma atitudes precipitadas que não agradam a Deus. E o nosso coração, ele é importante. E o diabo, sabendo disso, sabendo que o nosso coração é o caminho que nos leva até Deus, ele trabalha para contaminar o nosso coração.
O diabo, ele vai trabalhar para contaminar o seu coração, colocando maus pensamentos, maus sentimentos e vontades ruins que agradam somente a ele e que não agradam a Deus. Olha só a importância do nosso coração, porque o diabo ele sabe que é através do nosso coração limpo, puro, que Deus vai ouvir a nossa oração. Então eu queria que a senhora abrisse agora a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Nós vamos juntas aprender na palavra de Deus a importância de ter um coração puro, um coração limpo, para que Deus venha ouvir a nossa oração. Se a senhora não puder estar com uma Bíblia, a senhora vai acompanhar conosco na televisão. Mas se a senhora puder, abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Olha só que palavra linda, olha só o que Deus nos ensina aqui. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. O que quer dizer a palavra sobretudo? Quer dizer que você tem que fazer prioridade. O seu coração tem que ter prioridade na sua vida. Por quê? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, a importância do coração limpo, um coração puro, para que a nossa oração venha a ser atendida. E a palavra de Deus diz assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. E o que quer dizer a palavra guardar? A palavra guardar quer dizer proteger, defender, conservar alguma coisa. Então Deus nos ensina que nós devemos proteger, defender o nosso coração e não permitir que nada venha contaminar o nosso coração. Não permitir que o diabo ele suje o seu coração, colocando maus pensamentos, maus sentimentos e vontades ruins. Então, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o teu coração, proteger, defender, conservar o teu coração. E eu vou dar um exemplo para a senhora entender melhor sobre essa mensagem, que é um exemplo dos soldados. Quando os soldados eles vão para a guerra, eles vão para as batalhas, eles lutam e no final do dia eles montam um acampamento para eles descansarem. E quando eles montam este acampamento, eles guardam este acampamento. Eles protegem o acampamento, eles defendem o acampamento. E é a mesma coisa com o nosso coração. Nós devemos guardar, proteger e não deixar que nada venha atingir o nosso coração, para manter sempre um coração limpo, um coração puro. Porque o coração limpo, o coração puro, ele tem bons pensamentos, ele tem pensamentos de vitórias, pensamentos de alegria, de bênçãos para a sua vida. A pessoa que tem um coração puro, ela tem sentimentos bons de amor, de paz, alegria, compreensão. E ela tem vontades, ela tem atitudes que agradam a Deus, atitudes na presença de Deus. Então, quando o nosso coração está limpo, então a nossa oração vai ser atendida. Então, a senhora deve guardar o seu coração, proteger, defender o seu coração. Por que guardar o coração? Por que a Bíblia nos ensina que nós devemos proteger o nosso coração? Olha, vamos terminar a mensagem. Porque dele procedem as fontes da vida. Então a Bíblia nos diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do nosso coração que procedem as fontes da vida. É do nosso coração que procedem as bênçãos que nós precisamos. A palavra proceder quer dizer surgir. Então, do nosso coração limpo, puro, que surgem as bênçãos que nós precisamos, que surgem as bênçãos, as vitórias e as respostas que nós buscamos pela nossa família, pelo nosso casamento, pelo nosso lar.
Então, olha só que lindo, Deus nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração, ter prioridade, né? Fazer do nosso coração prioridade, porque do nosso coração que surgem, que procedem as bênçãos que nós precisamos. Então, existem dois caminhos que nos levam até Deus, que é o nosso coração e a nossa oração. Então, nós aprendemos que o nosso coração é sentimento, é pensamento e vontade. E que nós devemos manter o nosso coração puro, porque do nosso coração que procede, que surgem as bênçãos que nós precisamos. E agora nós vamos aprender o que é oração. Porque tem muitas pessoas que oram, mas não sabem o que é a oração. Então nós vamos aprender agora o que é a oração, né? Que é o segundo caminho que nos leva até Deus. É o segundo caminho que nos leva até Deus, a nossa oração. O que é a oração? O que quer dizer a palavra oração? A oração, ela é um diálogo com Deus. É uma conversa com Deus. Então, tem pessoas que fazem aquela oração gravada, né? E não é de todo o coração. Então, a oração, ela é uma conversa, um diálogo, onde você pode desabafar, você pode conversar e dizer para o nosso Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando, né? É através da nossa oração que nós conversamos com Deus. E a nossa oração também é o nosso alimento espiritual. A oração, ela é um alimento espiritual. Na verdade, a oração, ela é uma oportunidade dada por Deus para que nós venhamos conversar com Ele e nos alimentarmos também. Porque assim como o nosso corpo físico necessita de alimentos todos os dias para se fortalecer, para se sustentar, que é o exemplo nós precisamos de arroz, feijão, de pão, de água todos os dias para fortalecer o nosso corpo, nós também precisamos da oração, porque a oração, ela é o nosso alimento espiritual. Ela é o alimento da alma, do espírito, e nós temos que nos alimentarmos todos os dias com a oração. Então, além de Deus nos dar a oportunidade de nós conversarmos com Ele, desabafarmos com Ele, pedirmos a Ele aquilo que nós estamos necessitando, ela é o nosso alimento espiritual também. É através da oração que nós temos comunhão com Deus, que nós nos fortalecemos em Deus, que nós temos um diálogo com Deus e nos alimentamos todos os dias. Assim como o nosso corpo necessita de água, de pão, a nossa alma, o nosso espírito também necessita de oração. Então, a oração, ela é um diálogo, uma conversa com Deus e ela é o nosso alimento espiritual. Nós temos que nos alimentar todos os dias, orar todos os dias, em qualquer momento, para nós nos fortalecermos, para nós estarmos cada vez mais perto de Deus. E é o segundo caminho que nos leva até Deus, a nossa oração. Então, se a senhora está com um coraçãozinho limpo, um coraçãozinho puro, sem mágoa, sem ressentimento, com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas vontades, então a sua oração vai ser atendida. E aquilo que a senhora pedir para Deus, Deus vai responder.